Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui para abençoar a tua vida com a palavra do Senhor. E hoje eu quero te falar a respeito do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo também 19, que diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quero te falar hoje então sobre a placa, a inscrição que foi colocado em cima da cruz do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, eles colocaram então uma placa em cima da sua cruz. E isso era feito em todas as pessoas que eram crucificadas naquela época. Fazia parte do costume, então, daquela época, do povo romano, de colocar uma pequena placa de madeira acima da cabeça da pessoa crucificada, para que todos pudessem ver por que aquela pessoa estava sendo crucificada, por que ela estava sendo morta. A lista de crime, então, pela que a pessoa estava morrendo, era escrito, era colocado naquela placa e pregado em cima da cruz. E isso foi feito também, então, na cruz de Jesus. E os objetivos que eles faziam isso era causar medo no povo e causar respeito à lei, para que eles conhecessem a justiça e concordassem com a punição que estava sendo declarada sobre a pessoa que estava ali sendo morta por crucificação. A crucificação, então, era a maneira que o povo romano, que os soldados romanos, o governo romano, matava, então, os criminosos da época. E essa inscrição, então, era colocada em cima da cruz, e na inscrição da placa que estava sobre a cabeça de Jesus na cruz, essa inscrição estava escrito em 3 línguas: no hebraico, no latim e no grego. No hebraico, que era a língua de Israel, estava representando a língua da religião. No latim, era a língua dos romanos, estava representando a língua da lei e do governo. E ainda no grego, estava representando então a língua do povo grego, a língua da Grécia, e representava a língua da cultura. Porque o grego era falado naquela época como o inglês é falado hoje. Então, a maioria das pessoas, se não falavam corretamente ou fluentemente, mas entendiam e falavam um pouco do grego. Toda a cultura da época falava um pouco do grego. Inclusive o Senhor Jesus provavelmente falava grego. Então, essa inscrição na cruz de Jesus foi colocada nessas 3 línguas: no hebraico, no latim e no grego. Para quê? Para que todos que passassem pudessem ver o porquê que aquela pessoa estava sendo crucificada. Então, todos que passaram e olharam para a cruz do Senhor Jesus, viram que em cima da cruz estava escrito, então, nessas 3 línguas, e cada um podia ler, então, na língua que entendia, o porquê que Jesus estava sendo crucificado. Porque na cruz dos outros, das outras pessoas que eram crucificadas, estava lá, por exemplo, se era um ladrão, estava escrito: está sendo crucificado porque é um ladrão, está sendo crucificado porque é um assassino. E assim, então, na cruz do Senhor Jesus, estava escrito isso que nós lemos em João 19:19. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, essa placa, essa inscrição, ela mostrava a verdade. E Jesus foi crucificado, então, pela verdade. E por isso, então, Pilatos, quando mandou fazer essa inscrição, no versículo
19, então, que nós lemos, né, diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. Então, Pilatos foi usado por Deus para escrever essa verdade. Mesmo Pilatos querendo dizer para o povo judeu mostrar para o povo judeu que existia só um rei, né, que não podia existir outro, porque Jesus estava sendo chamado de rei dos judeus. Então Pilatos queria dizer: olha o que eu vou fazer com o rei de vocês, vou matar, então vocês não queiram ter outro rei, outro líder, porque senão eu mato também, né? Então o governo romano, a autoridade romana, estava querendo dizer isso, mas mesmo sem querer, Pilatos estava anunciando o evangelho, porque quando ele colocou essa frase nessa placa, então, em cima da cruz de Jesus, ele estava falando a verdade. Assim como a verdade era falada para os outros, né, que eram criminosos, que eram bandidos, a verdade estava sendo ali falada, que Jesus é o rei dos judeus. Então Jesus foi crucificado pela verdade. Tanto que o próprio Jesus, ele falou, né, em João, capítulo 18, versículo 37, ele disse assim, ó: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então aquela placa que foi colocada sobre o Senhor Jesus estava mostrando o porquê ele foi crucificado. Estava falando a verdade. Pilatos, sem querer, foi como se fosse um escrivão do céu, porque ele estava dizendo a verdade ali. Jesus é o rei dos judeus. E Jesus foi crucificado, então, por dizer a verdade. E essa inscrição, então, nos mostra, né, que Jesus, sendo o rei dos judeus, foi crucificado pela verdade, por nossa causa, por nós que somos pecadores. Então veja só, quem deveria estar naquela cruz era eu e você. E no instante que Jesus foi crucificado, algum tempo antes, né, quando ele estava sendo julgado por Pilatos e pelo povo, o povo pediu para que Barrabás fosse solto, porque se o povo tivesse escolhido Jesus para ser liberto e Barrabás crucificado, essa inscrição na cruz de Barrabás teria sido diferente. Teria sido assim: está sendo crucificado porque é um ladrão e assassino. Mas Jesus assumiu o lugar de Barrabás, assim como assumiu o meu lugar e o teu lugar. Então Barrabás, veja só, significa, o nome Barrabás significa filho de um pai, de qualquer pai. Barrabás, não se sabe ao certo se ele era um filho bastardo, se ele era um órfão, se ele era um mercenário ou apenas estava combatendo contra o Império Romano, mas ele criou situações que provocaram crimes, e por esses crimes, então, ele iria ser crucificado, ele iria ser condenado. Mas esse homem chamado Barrabás, que significa o filho de um pai, olhe só o detalhe, foi substituído pelo filho do pai. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, assumiu o lugar de Barrabás na cruz, e assumindo o lugar de Barrabás, ele estava assumindo também o nosso lugar. Então o Filho do Pai, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, assumiu o nosso lugar na cruz, e em cima dele foi colocada essa frase, então, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, porque era a verdade que estava sendo ali colocada a respeito dele, e ele realmente é o rei dos judeus. Então nós podemos entender que quando a pessoa olhava para a cruz de Jesus, as pessoas que passaram por ali, que assistiram à crucificação e leram aquela inscrição, eles viram por que Jesus estava sendo crucificado, porque ele era o rei dos judeus. Então quando as pessoas olhavam para a cruz, enxergavam isso. Mas quando Deus olhava para a cruz lá do céu, quando Deus olhava lá de cima para a cruz, aqui embaixo na terra, o que Deus via era diferente.
As pessoas estavam vendo que Jesus morreu por ser o rei dos judeus, mas o que Deus via, né, nessa inscrição acima da cabeça de Jesus, Ele estava vendo todos os nossos pecados. Ele estava vendo o meu pecado e o teu pecado, o pecado de cada ser humano que já nasceu. Então, quando Deus olhou para a cruz, né, olhou para baixo, viu todos os pecados praticados por todas as pessoas em toda a história. Estava ali pregado na cruz aquela inscrição falando a verdade, que Jesus estava morrendo pelo meu pecado, pelo teu pecado, para poder salvar a nossa alma. Então a inscrição em cima da cruz, muitas vezes as pessoas não param para pensar e nem pregam a respeito disso. Por quê? Porque o que estava escrito ali é a verdade. Então Jesus é o rei dos judeus, morreu pelo povo judeu e morreu também por mim e por você que não somos judeus, que fazemos parte da igreja. Então Ele morreu por todos nós. E o que nós temos que entender então é uma grande confusão que existe na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que as pessoas confundem muito quando leem esse versículo aqui que Paulo falou em 2 Coríntios 5, 21, dizem assim, por não entender bem a palavra de Deus, dizem que o pecado entrou no corpo de Jesus, que Ele se tornou pecado por nós, e não é verdade. O que aconteceu, o que esse versículo está falando aqui, é que o significado desse versículo Deus, o Pai, fez com que Jesus, que não conheceu pecado algum, se tornasse oferta pelo nosso pecado. Em nosso nome, para que nós pudéssemos receber justiça de Deus através dele. Então nós não podemos dizer que Jesus, às vezes as pessoas pregam, porque Jesus assumiu, entrou o pecado. Não, o pecado não entrou em Jesus. Ele se fez oferta por nós, pelo nosso pecado, para que pudesse nos salvar. Mas pregar que Jesus, no momento da cruz, pecou é errado. Jesus nunca pecou. E o pecado não entrou nele. Porque se o pecado tivesse entrado em Jesus, mesmo nesse momento da crucificação, ele não teria ressuscitado. Por causa que em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus ressuscitou, então ele venceu a morte. Se ele tivesse pecado, um único pecado, ele não teria conseguido ressuscitar. Se o pecado tivesse entrado em Jesus no momento da crucificação, ele não teria ressuscitado. Então as pessoas entendem errado esse versículo. Eu vou ler de novo. Que diz assim, aquele que não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou, nem em palavras, nem em pensamento, nem em atitudes, nunca. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que esse versículo está nos dizendo é que Jesus, ele se tornou oferta a Deus pelo nosso pecado. Mas não significa que ele pecou, que entrou o nosso pecado nele naquele momento. Não. Senão ele não teria conseguido ressuscitar. Porque aí ele não teria vencido a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Então não podemos dizer que Jesus
recebeu dentro do corpo dele naquele momento o nosso pecado, mas ele se fez pecado, ele se fez oferta, desculpe, no nosso lugar. Ele assumiu o nosso pecado se fazendo oferta por nós. Então veja só, a inscrição que Jesus recebeu em cima da cruz falava toda a verdade. Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Então Jesus morreu pela verdade. E ele sendo verdade, ele não pecou. Então nós temos que entender isso, como ele mesmo falou, eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então ele deu testemunho da verdade, se fazendo oferta pelo nosso pecado, para poder salvar a nossa alma, morrendo na cruz, e em cima dele então estava essa inscrição, que falava toda a verdade, como mostrava o costume romano da época. Então Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Era a verdade do porquê que ele estava sendo crucificado. E ele era o Rei dos Judeus, e ele é o Rei da nossa vida hoje. Ele é o Rei da igreja. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E se você ainda não tem Jesus como Senhor da tua vida, como Rei da tua vida, aceite-o, porque senão você não será salvo. Só é salvo quem aceita Jesus e esse sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então aceite o Senhor Jesus como teu Salvador para você ter a vida eterna. E para você aceitá-lo é só enquanto você está nessa vida. Depois da morte não tem mais possibilidade de salvação. Aceite Jesus porque ele morreu pela verdade para poder te salvar. Deus te abençoe em nome de Jesus com essa palavra, fique na paz do Senhor e te convido, assine o nosso vídeo, o nosso canal no YouTube da Banda Seres para você estar recebendo os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.